dia, gente. Bom dia a todos, todas. Muito bom ver pessoas bonitas aqui, lindas. Estou muito feliz. Esse é meu primeiro dia, né? Enquanto pastor David, saudade de Londres. Estamos aqui para sempre. Tive uma conversa com o Lute essa semana, né? Fizemos uma ligação de vídeo. Foi uma conversa super gostosa, estou muito feliz com o desenvolvimento, o crescimento do Lute. Graças a Deus, também a generosidade dos irmãos que têm ajudado no sustento do Lute, lá em Amazonas, né? E eles estão muito felizes com todas as experiências, né? Das viagens, daquilo que toca a alma dele. Fiquei muito feliz em ver o Lute, né? Eu até falei para ele que, no mínimo, quinzenalmente, a gente vai fazer alguns encontros para orarmos juntos, para lermos a Bíblia e compartilharmos aquilo que Deus tem feito por nós. Estou muito feliz em dar a vida do Lute. Pensando nessa semana sobre o que nós iremos compartilhar, conversar nessa manhã, eu me deparei com uma frase do C.S. Lewis muito interessante. E a frase diz o seguinte: Deus, de que nada necessita, traz amorosamente à existência pessoas completamente supérfluas, desnecessárias, mas que decide amá-las e aperfeiçoá-las. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para amor. Não apenas temos esse amor dentro de nós como algo natural, né? Nós temos essa capacidade de amar, essa capacidade da entrega ao mundo do outro. E Deus nos deu essa capacidade, Deus nos deu essa beleza de nos conectarmos com o outro. E quando Deus traz esta necessidade de nos conectarmos com o outro, Ele não traz a partir apenas da nossa relação com o outro, da nossa necessidade de amar e a nossa necessidade de ser amado. Deus, na sua essência, diz a Bíblia, Ele é amor. E por Ele ser amor, Ele tem também a capacidade de amar, de demonstrar amor. Quando nós pegamos, por exemplo, o texto bíblico, a palavra de Deus, que muito embora talvez não seja para você, eu fico muito feliz também pelo fato de você estar aqui, ou de repente você está nos assistindo, e não compreender que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu fico feliz por vocês terem ouvido, que muito embora você discorde que a Bíblia é a palavra de Deus, você está aqui e você está aqui de alguma maneira se conectando conosco. Eu estou feliz com sua presença aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E aí Deus, na história da humanidade, Ele foi se apresentando e criando laços de amor com a sua humanidade, com a sua criação. O texto da narrativa bíblica, por exemplo, no livro de Gênesis, fala desses finais de tardes, né? Quando Deus desce para um diálogo, para uma conversa, para uma troca, para demonstrar, manifestar o seu amor a Adão. Isso ali existe uma ação de Deus, existe uma atitude de Deus. Só que perceba só uma coisa: esta ação de Deus, esta atitude de Deus, o ato de Deus amar, não está condicionado às nossas reações ou manifestações de amor. Deus não condiciona o seu amor àquilo que nós fazemos para Ele. Muito embora nós, e é isso eu vou falar no próximo domingo, na verdade, tenhamos essa necessidade da troca. Isso também é dado por Deus. A propósito, Deus estabelece uma relação de amor com a sua comunidade, trinitária. Deus é trino
E ali está um princípio muito importante que Deus apresenta para nós nesta relação triuna: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus foi se apresentando, Deus foi se mostrando na história de Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus se manifesta, quando Deus se apresenta, realizando diversos milagres, dando diversas orientações para este povo, conduzindo este povo, livrando este povo, amando este povo. Deus foi construindo essa história de amor com o povo de Israel. Mas perceba só uma coisa: muito embora temos a certeza desta relação de amor de Deus com o povo de Israel, me parece que esta relação de amor ela não é completa, ela não é muito ampla. Em que momento da história isso se apresenta? Em que momento da história isso acontece? Isso acontece no momento em que Deus decidiu enviar seu Filho Jesus. Cara, a maior demonstração, a mais completa manifestação de Deus é Jesus. Deus manifestou toda a sua plenitude de amor em Jesus. No livro de João, no capítulo 1, diz o seguinte, que Deus manifestou a sua glória completa e vimos a sua glória com a glória do próprio Pai. Jesus é a manifestação completa do amor do Pai. Abra a sua Bíblia aí, no livro de 1 João, capítulo 4. O apóstolo do amor, do homem que teve diversas experiências com Jesus. Aliás, uma das maiores angústias de Jesus, João estava lá, no jardim de Getsemane. E João escreve no capítulo 4, versículo 10 seguinte, olha o que diz aí. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. João, quando tenta definir o amor de Deus nesse texto, ele não traz complexidade, ele não traz confusão. Até porque ele era mais direto. João tinha essa característica. E ele responde de forma objetiva, sobre o amor de Deus, trazendo uma negativa. E qual é a negativa? A negativa diz o seguinte: não que tenhamos amado a Deus. E ele diz: é nisto que consiste o amor. Quando a gente pesquisa a palavra amor, a palavra consiste, melhor dizendo, a gente vai chegar a algumas conclusões. E nisto é constituído. E nisto é embasado. E nisto é fundamentado. E aí quando você diz assim, mas em que é fundamentado o amor de Deus? Qual o fundamento do amor de Jesus? Quais as bases que constituem este amor? E João vai responder negativamente, quando ele diz: não em que tenhamos amado a Deus. Então o amor de Deus não consiste ou não está centrado na nossa capacidade de amar. Do tipo, à medida que você me ama, eu vou te amar mais. À medida que você demonstra amor, eu vou igualar na mesma intensidade essa demonstração. Deus não necessita
amor de Deus não é algo que eu coloquei lá no grupo, né? Não é um balde furado. Não é uma caneca furada. Que à medida que você olha e a caneca ou o copo está furado, ele vai liberando o líquido dentro. E à medida que vai liberando o líquido, o copo vai se esvaziando. Deus não é essa caneca furada. Deus não é esse balde furado. A propósito, esses dias, já tem mais ou menos um mês, o pneu do nosso carro estava baixando. Aí eu passei na borracharia e enchi o pneu. E aí, por 4, 5 dias, apareceu o sinal, novamente, o pneu estava esvaziando. Eu voltava na borracharia e enchi o pneu. Até que um dia eu disse assim, cara, você resolveu isso definitivamente. E aí eu fui na borracharia, ele fez a correção do pneu e o pneu ficou ruim. Porque com alguns dias depois, o pneu novamente ficou esvaziado. Acredita nisso, cara? O amor de Deus não é assim. O amor de Deus não é como um pneu que vai esvaziando e precisa ser enchido por nós. E esse ser enchido por nós, gente, não é que, à medida que ele entrega amor, nós precisamos ir enchendo o nosso copinho de Deus que demonstra amor por nós. O amor de Deus não consiste nisso. Talvez as suas experiências de amor sejam centradas nisto. Seja centrado numa necessidade de ser enchido novamente. Eu sei que as relações saudáveis, elas se estabelecem a partir da troca. Não uma troca comercial, mas uma troca livre, tranquila e leve. Mas talvez as suas experiências de amor, e é muito comum eu ouvir isso no meu dia a dia, quando as pessoas trazem relatos comigo e dizem assim, poxa, eu queria tanto abraço do meu pai, mas não tive. Eu queria tanto um beijo da minha mãe, mas nunca foi possível. Eu queria ser tantas vezes abraçado, mas não houve espaço para isso. E as pessoas vão criando registros emocionais dentro de si e vão conceituando o amor a partir das suas experiências de amor ou de falta de amor. E aí o que acontece? As pessoas começam a ter dificuldade de amar, de se apresentar para o amor, porque um dia o choque foi tão grande que ela não tem mais resistência, não consegue mais dar passos para se abrir para o amor, para abraçar, para beijar, para ser tocado e tocada, para caminhar e trilhar um caminho de amor com alguém, porque um dia foram machucadas, um dia foram feridas, um dia foram esmigalhadas nas relações de amor. E aí trazemos também essas experiências na relação com Deus. Para Deus me amar, o que eu preciso fazer? Para Deus me amar, o que eu preciso, onde eu preciso me envolver? Em que lugar eu me integro? Para Deus me amar, eu preciso dar todo o meu dinheiro, eu preciso ser todo momento generoso, ou em alguns momentos ser generoso. Eu estou falando contra a generosidade, né, não? Mas a gente
vai condicionando esta relação, e essa relação vai ficando dia a dia pesada. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: saia daqui convicto. Não que tenhamos amado Deus. O amor de Deus não consiste naquilo que você faz. Porque vai chegar um dia que você não vai dar conta de amar. Vai chegar um dia que você não vai ter como levantar para dar alguns passos, até mesmo na relação com Deus. Sabe aquele dia que a gente acorda com a papeada? Quantos aqui já acordaram com a papeada? Eu sou um deles. Eu sou um deles que às vezes levantam com a papeada. Eu quero falar para vocês que eu sou tão pecador quanto você. Que temos fragilidades talvez semelhantes às suas. Que às vezes não dá vontade de orar. Que às vezes não dá vontade de abrir um texto bíblico e dizer: fala uma coisa para mim nessa manhã. Às vezes não dá vontade de fazer um devocional diário. Porque às vezes somos tomadas pelas cobranças, pelas experiências, pelas frustrações, pelas dores, e aí, cara, a gente fica sem energia. E Deus olha para a sua condição de fragilidade, de falta de alegria, ou falta de algum movimento na sua própria direção. Deus olha e fala assim: meu amigo, minha amiga, está tudo bem, eu vou continuar amando você com a mesma intensidade que eu sempre amei você. Porque o amor de Deus não consiste naquilo que nós fazemos para Ele. Se perde isso, não tem como ficar cativo disso, não tem como ser escravo disso, não tem como ser aprisionado por isso. Que nessa manhã, pelo menos, em nome daquele que sempre amou, o Jesus de Nazaré, o Jesus ser humano de verdade, o Jesus que se importa com gente, o Jesus que tem maior interesse por você do que você por Ele mesmo. É esse Jesus que abraça, é esse Jesus que acolhe, é esse Jesus que olha as suas maiores fragilidades e pecados mais íntimos e diz: eu vou continuar amando você. E parece que as pessoas compreendem esta relação com Deus como se fosse esse mal-furado. E parece que, à medida que o copo vai esvaziando, a caneca vai diminuindo, né? Aí Deus olha assim para a caneca: caramba, vou dar uma economizada aqui com esse cara. Ele não está tendo nenhuma ação, nenhuma atitude na minha direção. E aí ele olha o copo vai esvaziando. E aí uma hora ficando mais difícil. Se você entende Deus dessa maneira, você vai ser escravo e não amigo. Sabe aquele, quando a grana, quando está acabando, né? Acontece com o povo brasileiro, nesse tempo está difícil. Aí a gente olha para a carteira e caramba, olha para o cartão de crédito, vamos dar uma apertada aqui, vamos dar uma segurada aqui, né? Dá para sair esse final de semana? Não dá para sair esse final de semana, dá para comprar um sorvete, cara, está difícil. Deus não faz isso.
Deus não economiza amor. Deus não economiza amor. O copo de Deus na relação conosco está sempre cheio. E este copo, gente, nunca, jamais cede. Ele não cede em absolutamente nada. Ele continua cheio. Porque Deus não se esvazia da sua capacidade de amar. O amor de Deus não diminui, é sempre o mesmo. Então saia daqui dizendo assim, Deus me ama. Porque o dia que você não for amado, o dia que você não se sentir amado, um dia que você se sentir abandonado, desprezado, desamparado, o dia que você se sentir este ser humano, saiba e tenha certeza que o amor de Deus não é liberado a partir daquilo que nós fazemos para Ele. Ele vai sempre ser Deus de amor. Sempre. No capítulo 7, Lucas, no seu livro, que tem o seu nome, né? Lucas 7, tem um registro muito interessante, 7, 40 a 47. Certa vez Jesus foi convidado para um jantar. Simão, o dono da festa, o dono da casa, recebe Jesus. Recebe Jesus e a sua atitude aponta para um convidado indesejado. Ele não lava os pés do seu convidado. Ele não beija o seu convidado. Sequer tem um cumprimento mais formal. Imagina só se você me convida para a sua casa e aí ele diz, vamos tomar um café lá em casa. Aí eu chego na sua casa, você me olha, dá as costas, senta na mesa, vou ficar sem entender o que eu fiz. Ou o que eu deixei de fazer para uma recepção tão calorosa dessa. É estranho, né? É muito estranho isso. Foi mais ou menos isso que Simão fez com Jesus. Aí surge na festa uma penetra. Sabe? Uma penetra. Que o texto não fala nome. O texto fala apenas a sua condição. Mulher pecadora. Muito provavelmente essa mulher era uma prostituta. Imagina na sua festa de casamento, quantas meninas são solteiras aqui, meninos, vamos identificados, todos são casados. Ou estão com medo, né? E aí você chega numa festa de casamento, faz aquele banquete, aquela coisa maravilhosa e tal, e aí chega um prostituto. Né? Uma mulher, talvez com roupa mais colada, bem curta, aquela maquiagem bem acentuada, do tipo que as pessoas consigam identificar como uma mulher do dia a dia, mulher que ganha dinheiro com o seu próprio corpo. Como você se sente aqui? Será que você chegaria com essa pessoa? Seja bem-vinda, minha querida amiga. Deixa eu lhe dar um abraço e um beijo. Fique à vontade, a festa também é sua. Pois bem, esta mulher chegou, e aí o convidado, Simão, ficou olhando para aquela mulher assim, como é que essa mulher chegou aqui, hein? Quem foi o cara que deixou passar essa mulher? Não foi minha convidada, não é bem-vinda. E aí, quando essa mulher encontra Jesus, nesta condição aqui, ela chega atrás de Jesus e começa a chorar. Os pés de Jesus, que deveriam ser lavados por Simão,
ela vai com as lágrimas desta mulher. A toalha que Simão precisaria usar para enxugar os pés de Jesus, esta mulher enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E ela não parou aí. Ela pegou o seu óleo de um valor especialíssimo, de um aroma especialíssimo, pegou o óleo e começou a colocar em Jesus. Esta foi a mulher que foi rejeitada por Simão. E aí Jesus, conhecendo os pensamentos de Simão, Jesus conta uma história, diz assim: Simão, imagina um credor, um cara que emprestou 500 pratas para um e 50 pratas para o outro. E aí esse credor percebeu que essas duas pessoas não tinham condições de pagar, de efetuar o pagamento. Então ele resolveu perdoar, Senhor. E Jesus faz a pergunta para ele: quem mais esse credor amou? E o credor vai dizer o quê? Simão respondeu: a quem ele mais perdoou. Ou seja, aquele cara, as 500 pratas, Simão disse: este é que deve ser perdoado. Aí Jesus vira-se para Simão e diz: pode ver aquela mulher para Simão. Pois bem, eu cheguei aqui, você não lavou meus pés, você não deu beijo em mim, você não me recebeu bem. Mas esta mulher, com suas lágrimas, lavou meus pés, com seus cabelos, enxugou meus pés e ainda me ungiu com óleo. Cara, eu fico pensando nesta mulher. Essa mulher que não se importou com os convidados, porque ela não estava em nome dos convidados, ela estava em nome dele, de Jesus. Esta mulher que se aproximou de Jesus e ela não se preocupou com os comentários acerca daquela ação dela dirigida ao próprio Filho de Deus. E aí eu fico aqui me perguntando e socializando a minha pergunta para você: o que motivou esta mulher? O que fez esta mulher se expor desta maneira? O que aconteceu com esta mulher para que ela se aproximasse de Jesus e fizesse exatamente aquilo que os convidados, que o dono da festa, que o anfitrião não foi capaz de fazer? O que moveu esta mulher foi o amor de Jesus. Este amor que mobilizou essa mulher. E aí você fica: mas como essa mulher descobriu, cara? Eu não sei como ela descobriu isso, não sei como ela descobriu que Jesus era essa pessoa fantástica. Eu não sei, talvez os milagres, os acontecimentos na cidade, as coisas que vinham acontecendo, as ações de Jesus na vida das pessoas. Eu não sei como ela descobriu esse amor de Jesus. Eu só sei de uma coisa: que ela se abriu para este amor. Perceba só uma coisa: se você entender e o seu movimento aqui nesta vida, nesta existência, se a sua existência for sustentada a partir da esperança do amor do outro, você vai se decepcionar e frustrar. Como eu já me decepcionei com a vida da moça. Como você de repente já se decepcionou com a vida da moça. Mas o único amor que nós nunca vamos nos decepcionar é o amor de Deus. Esse amor nunca falha. Este amor nunca falta. Não existe falta. Existe
intensidade e o movimento permanente de Deus de amar a você e a todos nós. Esta mulher se deixou ser invadida pelo amor de Deus. Então, que a sua existência seja uma existência que seja capaz de abrir para o verdadeiro amor, porque você nunca vai se fazer isso. Você nunca vai se frustrar. Hoje pela manhã eu estava ainda vendo algumas coisas para incluir na mensagem. Eu me lembrei de algumas histórias minhas, algumas histórias pessoais. E o quanto isso mudou completamente na minha vida a partir da minha compreensão do amor de Deus. Por exemplo, o meu amor pelo meu pai, que já não está mais comigo, tive o privilégio de batizá-lo, eu não recordo de nenhum minuto sequer, dele ter sentado comigo e pelo menos ter colocado uma rodinha no carro. Eu fui crescendo com este registro do que meu pai nunca brincou comigo. Nunca. E eu, criança, adolescente, eu via os outros pais brincando, se divertindo. E eu olhava para mim e dizia para mim mesmo: cadê meu pai? Talvez as suas histórias de amor sejam histórias talvez semelhantes às minhas. E eu cresci, essa criança que hoje é adulta, fui crescendo com essa experiência, com esse olhar sobre o pai. Mas um dia isso parece que a chave virou, sabe, cara? E tem uma frase de Sartre que diz o seguinte: o mais importante não é aquilo que fizeram com você, mas o mais importante é aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. E quando eu tive um encontro com este amor, cara, as minhas frustrações, a minha falta, a falta da presença, a falta da brincadeira, a falta das risadas, a falta do almoço em família, do chute de futebol, isso começou a se diluir, não teve mais sentido para mim, porque eu encontrei o amor de Jesus. Nós, preste atenção, só podemos amar alguém quando nós somos amados. Não daremos conta de amar quem quer que seja, se nós não nos sentimos amados. E aí, olha só o que eu vou te dizer. Não estou falando do amor entre pessoas, do amor de um amigo, de uma amiga, do amor entre mãe e filho, pai e filho. Não estou falando do amor entre esposa e esposa. Não estou falando desse amor. Que você, nesta manhã, se sinta amado e amada, porque você é filho, é filha, amada, amado de Deus.
Você é filho ou filha amada, amada. Eu me impressiono com as histórias de amor de Jesus. Eu confesso para vocês que eu tenho certa dificuldade de fazer o que Jesus fez. Eu tenho. Eu digo todos os dias, Senhor, me faz parecido contigo. Eu sei que não é fácil, é difícil demais, cara. Mas, por exemplo, quando eu vejo um Jesus que estava prestes a ser entregue, e aí, quando os soldados chegam, e junto com os soldados chega também Judas. Sabe aquele cara de boa? Judas chega com os soldados e chega com Jesus. Fala, meu velho, deixa eu te dar um beijo, cara. Estava com saudade. A atitude de Judas não me impressionou. Não me comove. Não fala nada para mim. Mas a atitude de Jesus me impacta. Porque Jesus, ele não era aquele cara, sabe, politicamente correto. Jesus chegou para Judas e disse assim: eu vou te falar uma coisa que está aqui no meu coração, Judas, para você. E isso que eu estou sentindo no meu coração é verdadeiro, é puro, e que você precisa ouvir. Jesus chega com Judas e diz assim: meu amigo, meu amigo, você está me traindo com o beijo. A posição que Jesus coloca a Judas é muito mais superior à atitude de Judas. Muito mais superior. Porque ele não está falando uma mentira ali, cara. Ele está falando uma verdade. Uma verdade para alguém que iria causar vários machucados e feridas. E Jesus teve a sua capacidade de expor o seu amor e colocar Judas numa posição que eu não colocaria. Eu não colocaria. E me esforço para colocar os meus inimigos numa posição de amigos. E me esforço para caramba. E olha que eu acredito no texto que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Todos nós temos o amor de Deus aqui. Mas às vezes somos tão machucados que às vezes não damos conta. E mesmo assim Deus continua nos amando. Sabe na oração sacerdotal? Quando ele diz: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos os pecados dos outros contra nós. Deus tem essa capacidade de amar. Muito embora as pessoas possuam a capacidade de machucar. Deus jamais vai te machucar, mas Ele terá sempre a disposição e o movimento permanente de amar. Então, onde é que está acessado o seu amor? Você compreendeu a profundidade do texto bíblico
quando diz, nisto consiste, e eu vou dar uma resposta negativa, que o amor de Deus não consiste naquilo que nós fazemos. Mas o amor de Deus não é Rafael para mim. Mas o amor de Deus consiste em quê? Deliberadamente amar. Mas em que Ele nos amou. E demonstrou isso na carne, enviando o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Este é o Deus que eu acredito. Que você possa, assim como aquela mulher pecadora, se abrir para este amor. O amor que não machuca, o amor que não causa aperto no peito, mas amplitude para a vida, para que você comece a enxergar a vida de uma outra maneira. Este é o amor de Deus. Tem um recorte, eu fiz um recorte, como ser cristão no livro de C.S. Lewis, que fala sobre esse amor. Eu, inclusive, escrevi algo no Instagram. E diz assim o texto: Deus convive conosco. Aí você vai dizer assim, mas Deus convive conosco só nos momentos de felicidade, estou de boa, eu estou bem com Ele, né? Em que eu estou ali orando, seja de joelho, no avião, caminhando, na bicicleta, a pé, com alguém, sozinho, falando com Ele, Deus está de boa comigo, cara. Então é muito importante isso, saber da presença de Deus, sempre presente em nós. Isso é muito importante a gente compreender isso. A gente saber a companhia de Deus nesses momentos é algo que refrigera a alma. Mas aí, quando nós pensamos em algo terrível, quando o pensamento nos visita, quando nós somos preconceituosos, quando nós discriminamos as pessoas, quando nós às vezes machucamos as pessoas, quando nós algumas vezes exaltamos mais as nossas necessidades do que as necessidades do outro. A propósito, às vezes as necessidades do outro não são nem percebidas, porque estamos focados e afundados nos nossos próprios interesses. Às vezes acontece isso sim. Aí você vai dizer, não, mas Deus nessa hora não convive comigo. Deus nessa hora não está comigo. Deus nessa hora se afasta de mim. Não. Deus convive comigo nos tempos bons e nos dias maus. Deus convive comigo quando eu estou num relacionamento bacana com Ele. Mas Deus também convive comigo quando eu estou machucando Ele. Deus jamais nos abandonará, porque o seu Espírito habita dentro de nós. Então Ele não se afasta, Ele não se retira, Ele convive conosco em toda e qualquer circunstância. Então, de repente, se você tiver naquela maratona, sabe o que eu vou falar. De repente, se você está fazendo algo muito cruel, que você considera, sabe o que Deus falar. Deus está lá, te abraçando, estando com você para te livrar, estando com você para caminhar sempre. Então que você possa sair daqui pensando sobre isso, pensando sobre o amor, não amor do dia a dia, mas
pensando no amor que nunca vai te largar. Sabe uma campanha política que dizia assim, não vamos largar a mão, não é isso? Não existe não. Não é isso? Não vamos largar a mão, não é isso? Pois é, Deus não larga a mão. E algumas vezes alguém largou minha mão nesse tempo político federal. Muito difícil. Mas Deus nunca largou a minha mão. Deus nunca vai largar a sua mão. Porque Ele te ama. Não por aquilo que você faz. Não por sua performance de espiritualidade. Não porque você é um garoto, uma garota, um homem, uma mulher, bonzinhos. Deus não nos abençoa e demonstra o seu amor, porque somos seres humanos bonzinhos. Deus nos ama, porque Ele decidiu amar. Quando Ele nos criou, Ele disse, eu vou amar aquilo que eu quero. E nunca nos abandonou. Curve sua cabeça. Vamos embora. Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado. Porque temos histórias difíceis, histórias às vezes cruéis, histórias, algumas de abandono, de desamparo. Talvez algumas pessoas nunca conseguiram experienciar o amor, vivenciar experiências de amor. Talvez as pessoas nunca conseguiram mergulhar nessa beleza de amar e ser amado. Talvez os registros estejam tão vivos dentro de cada um. Talvez, Senhor, até mesmo as experiências de amor machucaram tanto que se fecharam definitivamente para ser amado, para ser cuidado, para ser abraçado, para ser tocado. Mas Deus, abre os nossos corações, cura as nossas feridas, para que possamos abrir espaço completamente, para que a nossa alma, que de repente esteja seca, se torne totalmente úmida com a presença de Deus na luz. Em nome de Jesus.